E aí, pessoal, voltando aqui com Grécia Antiga, continuando o período clássico. Olha, o período clássico não foi o momento somente de democracia, hein? Foi o período, olha para cá, vem comigo, das guerras, foi o período do século de ouro de Atenas, o século de Péricles, ok? Vamos começar por aqui. Pessoal, o período que vai entre as guerras, que a gente vai já estudar, guerras médicas contra os persas, guerra do Peloponeso, guerras internas, esse período Atenas vai crescer muito. E é esse momento em que ela vai investir na educação ainda mais, na literatura, na política, construir toda a muralha que até hoje existe ali na Acrópole de Atenas. É o período em que a democracia vai se consolidar, porque quando ela nasce com Clístenes, quem era mais pobre podia votar, mas não tinha assalariamento para os cargos públicos. Quem vai criar esse assalariamento é Péricles. Então, se agora existe um assalariamento para os cargos da mulher e os outros órgãos, eu que sou das camadas populares posso ser um representante e deixar minha família sabendo que, por enquanto, sabendo que eu vou ter uma remuneração. Então, o que adianta eu me tornar um senador lá em Roma? O que adianta eu me tornar, por exemplo, em Atenas, um arconte, ou então eu me tornar alguém que faz parte da bulé, se eu não vou receber nada por isso e minha família vai passar fome? Agora com Péricles não, os cargos públicos serão remunerados. Isso chega ao apogeu da democracia ateniense. Perfeito? Social, política, econômica. Aqui é que se consolida a exegoria, isocracia e a isonomia, que a gente falou na aula passada. Agora vamos lá para o outro lado. Vem comigo aqui, ó. Bem aqui. Que guerras são essas? As guerras que vão ocorrer entre gregos e persas são chamadas de guerras médicas, porque os persas eram chamados de medos. Quando o Império Persa se formou, ele vai se formar, pessoal, rapidão aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, fazer um mapinha bem pequeno, uma tentativa aqui de desenhar a Europa, norte da África, bem pequenininho mesmo, só para a gente ter uma ideia. Ó, o Império Persa ele tenha se formado mais ou menos por aqui, entre o reino da Pérsia e o reino da Média. A unificação desses dois reinos por Ciro I deu origem ao Império Persa. E aí, ó, o que eu estou criando aqui são as ondas de conquista, ó. Toda a Arábia, Egito, essa parte de cima, chegando até a Grécia. Aqui, bate e volta, porque eles não passam pelos gregos, eles são derrotados. Batalha de Maratona, Batalha das Termópilas, Salamina, Plateia, essas batalhas vão ser derrotadas, as provas não cobram essas batalhas, vão querer saber o que foram as guerras médicas e as consequências dela, perfeito? Ok, essas guerras médicas, pessoal, elas trouxeram consequências sim muito. Pela primeira vez, as cidades gregas, elas estavam aliadas, não unidas, aqui não se forma um país, Grécia, tá? Como é hoje, mas aliadas. Quem vai costurar essa aliança é Temístocles. Ele é que vai procurar os espartanos, vai ter 10 anos entre a Batalha de Maratona e a Batalha das Termópilas, e ele consegue, como um grande general da marinha e um dos maiores estrategistas de guerra, consegue, ao longo dessas batalhas, vencer as guerras. E assim, a disputa acontece por territórios, por recursos naturais e pelas rotas marítimas do comércio do Mediterrâneo. O Mediterrâneo era um mundo a ser conquistado pelos asiáticos persas, mas eles não conseguem, ok? Liderança da Poli de Atenas, que cria a Liga de Delos, uma união. A cidade, na verdade a ilha de Delos, ela vai ser um depósito de armas, um depósito de recursos, caso os persas voltem ou outro povo queira atacar. Então Atenas vai ter o seu protagonismo. A questão é, consequência maior, além da derrota dos persas, olha aqui, ó, nós vamos ter o imperialismo ateniense. Isso aqui tu tem que anotar no teu caderno, porque Atenas vai fazer com as cidades gregas a mesma coisa que os persas queriam. Elvis, que coisa é essa? Ela vai impor impostos, cobrança por proteção, vai tentar impor a democracia, o que muitas cidades gregas não aceitavam, principalmente quem? Principalmente Esparta. Daí Esparta rompe e cria a Liga do Peloponeso. E aí nós vamos ter um rompimento. Muitas cidades saem da Liga de Delos e outras criam a Liga do Peloponeso. E elas se chocam, levando a uma segunda guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Ou seja, a Liga de Delos versus Peloponeso. Aqui a gente pode botar Atenas
versus Esparta. Mas não somente Atenas versus Esparta, as cidades democráticas versus as cidades oligárquicas. Não esqueça disso. E quais são as consequências disso? Primeiro, derrota de Atenas, vitória de Esparta, que vai ali mandar na Grécia por 30 anos. Depois Esparta é derrotada por Tebas, depois tem a aliança entre Atenas e Esparta, que derrota outra cidade, e sucessivamente, por décadas, as cidades vão se enfraquecendo, consequência. Enfraquecimento geral das cidades gregas e invasão dos vizinhos. Macedônios estão bem aqui, só de olho, só de butuca, pessoal, só olhando. Então os macedônios criam a língua de Corinto, Liga de Corinto, muita gente não sabe disso, e a partir daí eles vão fazer o quê? Eles vão dominar toda a Grécia. Filipe, rei da Macedônia, assassinado por um grego. Alexandre, que estudava em Atenas, vai ter que assumir, mas ele já era general desde os 24 anos, ele assume e termina o trabalho do pai. Alexandre o Grande conquista toda a Grécia, conquista o Egito, conquista a Arábia, conquista toda a Pérsia e vai chegar nos limites com a Índia. Então, foi outro fenômeno militar. Alexandre o Grande. Esse período é chamado de quê? De período helenístico. E aí, pessoal, sobre o período helenístico, é bacana a gente trabalhar isso aqui, que eu quero deixar uma dica para vocês sobre o período helenístico. E o que pode ser cobrado sobre helenismo? Vamos lá. Período O período helenístico, ele vem depois do período clássico, tá, pessoal? Então, esse período aqui é o período de Alexandre. Ou Alexandre o Grande. Ele vai fazer o quê? Uma fusão das culturas. Quais culturas? Grega, que ele foi educado e apaixonado, mas as culturas orientais. Sobretudo, persa e a cultura do Egito Antigo. Agora, detalhe. Questão de prova que já veio. Apesar dele ter fundido literatura, arquitetura, poesia, música, grega ou, como queiram, helena. Porque os gregos moravam na Hélade, por isso eram chamados de helenos, ok? Com a oriental nós temos o helenístico. Então, helenístico não é heleno, tá? Cuidado, heleno é grego, helenístico é a fusão. Ainda assim sobressai-se o que, pessoal? A arquitetura grega. Quando você olha uma pintura, um desenho, uma arte helenística, ela te repassa sentimento. Isso aqui é uma dica, carta na manga. A arte helenística, olha, a arte helenística, o helenismo, ela te repassa sentimento. Sentimentos que são próprios da época. Períodos de guerra, dor, tá? Vergonha, sofrimento, alegria de quem venceu, tá? Todas essas características você pode perceber nas obras, na arquitetura, na engenharia e principalmente, pessoal, nas estátuas e nas pinturas helenísticas que você percebe claramente na feição daquela obra esses sentimentos. Na obra grega, somente helênica, você não percebe isso. O grego acreditava que ele era capaz, que o ser humano é capaz de produzir virtude, tá? Não é virtude, por favor, de Maquiavel. É virtude e beleza. Então, o corpo masculino, o corpo feminino é belo. Daí o antropocentrismo que vai ser resgatado no século XVI pelos renascentistas. Tá bem?
a valorização do ser humano. Mas a arte grega não estava preocupada em passar sentimento, mas sim beleza. A arte helenística não. Deu para entender? Perfeito? Próxima aula a gente trabalha Roma, as características romanas. Vem comigo, fica conosco, beijo no coração, valeu!